E olha, aqui no estúdio a gente continua falando das tartaruguinhas, só que agora a gente vai falar daquelas que a gente pode ter em casa, as de estimação. E está aqui a veterinária Priscila de Meireiro Gomes, que veio acompanhada, né? Priscila, seja bem-vinda. Veio acompanhada dessas duas fofuras que já estão aqui com a gente, estão no aquário, são duas tartaruguinhas bem diferentes daquelas do Projeto Tamar que a gente estava vendo, que são enormes. Isso, aquelas além de serem adultas, elas são da espécie marinha, são originárias de uma água salgada, né? Então, essas elas já são mais de água doce. Então, além da conformação da alimentação, da nadadeira, do casco, tem toda uma série de diferenças entre elas. Né? Aquela a gente não pode ter em casa, essas a gente pode. Mais ou menos. Né? Aquelas a gente não pode ter. Essas a gente só pode ter as que são nascidas e criadas em cativeiros, né? Porque também existem animais silvestres da mesma espécie. Bom, e a gente está vendo aqui que elas estão em um aquário com pouquinha água. É mais ou menos assim que a gente pode ter em casa? Não, aqui a gente só trouxe para conseguir transportar ela, né? Um aquário é pequeno, no caso a gente só trouxe nesse aquário para mostruário mesmo. O ideal é um aquário grande, com bastante água e uma superfície plana que ela possa sair e ficar fora da água também. Ah, então é um pouquinho mais de água, elas vão entrar, vão sair, é como se fosse o habitat mais ou menos natural delas, vai ter alguns objetos ali dentro. Isso, pode ter plantinha natural, pode ter outros peixinhos, cascata, aí todo um enriquecimento ambiental para ficar mais parecido com o habitat natural delas. E olha que interessante, eu perguntei para a Priscila se são machos ou fêmeas, elas que não sabem, nem tem como saber agora, né? Por quê? Elas são muito filhotinhas, né? Então elas geralmente, essa espécie, ela atinge a maturidade sexual em torno de 6 a 7 anos de idade, e daí que a gente vai conseguir diferenciar um macho de uma fêmea. Né? E como que a gente alimenta elas? Existe no mercado alimentos específicos para tartarugas, né? As rações peletizadas comerciais e petiscos, né? Que são aqueles camarõezinhos pequenininhos, sequinhos, que a gente pode dar como petisco. Vale lembrar que essa não é a base principal da alimentação. O ideal seria a ração. Além do mais, a gente também pode fazer uma espécie de alimentação natural, né? Acrescentar legumes, verduras, algumas frutas que elas também comem na natureza. Bom, e elas costumam interagir? A gente sabe que todo mundo adora animais de estimação, cachorrinho, gato, que interagem mais, mas elas são mais quietinhas, né? São mais quietinhas, mas mesmo assim elas interagem com os donos. De que forma? Eu tenho muito cliente que tem tartarugas que geralmente elas ficam mais soltas. Então, quando o dono chega em casa, ela vai caminhando até o dono. Se o dono está quietinho, sentado próximo dela, ela vai, começa a brincar, pedir atenção, bater com o casco na pessoa. Isso é novidade para mim, viu? Só que bacana. Então, as tartaruguinhas também interagem. E elas precisam daqueles cuidados diários de levar a passear, trocá-las de lugar, tomar um solzinho. A manutenção principal delas são os cuidados com a água, né? A gente tem que ter um controle de qualidade da água para não afetar a pele dela e nem o casco. E elas precisam também pegar o sol, né? Caso elas não peguem sol, existem lâmpadas no mercado que façam com que ela absorva a vitamina D, que também é fundamental para o desenvolvimento do casco dela. E Priscila trouxe um microchip para a gente. O que é isso? É que assim, antigamente as tartarugas comerciais, elas vinham com uma marca, deixa eu pegar aqui, elas vinham com uma marquinha aqui no casco, como se fosse uma tatuagem, né? Hoje em dia eles já avançaram mais a identificação de um animal criado em cativeiro e eles implantam um microchip nesses animais para a gente poder ter certeza de que é um animal legalizado. Né? Então, todo animal que ele é comercializado, ele vai ter que ter essa identificação. Então, a gente passa o microchip, que daí a gente entra no site da Fátima, já sai o cadastro todo com o certificado do proprietário, do comprador, para ele ter uma garantia com esse animal. Então, esse é o cuidado na hora de comprar, saber se ela tem esse microchip. Esse aparelhinho aqui é o que identifica. Que vai identificar o microchip. Olha que bacana. Cada uma tem uma, como se fosse uma identidade. Cada uma diferente. Isso. Então tem todo um cuidado, viu, gente? Quer ter uma tartaruguinha em casa, tem que comprar num local que é legalizado, que ela vem com microchip, tem todos os cuidados diários que se precisa tomar, então, que se precisa ter para ter um animalzinho desse em casa. Não é simplesmente comprar e vamos ver o que acontece, né? Exatamente. Doutora?
Então tá aí, dicas interessantíssimas para quem quer ter uma tartaruguinha em casa. Tem que cuidar, tem que ter consciência, tem que ter educação e responsabilidade. Principalmente. Muito obrigada pela sua entrevista, Obrigada pela também. vinda aqui no programa, por trazer essas fofuras aqui para a gente conhecer.